O relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 está próximo de ser entregue. Marília Ribeiro. O relatório final da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 deve ser entregue até o dia 10 de julho. Segundo o relator do projeto, o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, entre as ações que devem constar no texto está a recuperação do estado do Rio Grande do Sul. O consultor legislativo do Senado, Otávio Gondim, ressaltou que entre as medidas de direcionamento para se evitar desastres ambientais está a construção de prioridades e metas. Isso pode acontecer de várias formas, né? Tanto no texto da lei, né, dispondo sobre critérios para elaboração e para execução do orçamento, né, que é a força constitucional da LDO está nisso, né? Quanto no estabelecimento de prioridades e metas, na construção do anexo 7, dizer que são prioritárias políticas públicas nesse sentido, quanto mesmo ressalvar de contingenciamento. Nesta semana, o relator do projeto disse ainda não haver um cronograma para a votação da LDO de 2025, que precisa ser votada antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 de julho. Isso porque ela é a base para a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento em si. Confúcio se reuniu com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir possíveis alterações no projeto que foi enviado em abril ao Congresso Nacional. Na versão original, o projeto prevê que a dívida bruta do governo encerrará o próximo ano em 77,9% do produto interno bruto, subindo para 79,1% em 2026 e 79,7% em 2027. Segundo Confúcio Moura, Haddad manteve o relatório e que as metas continuam as mesmas, salvo algumas alterações. Ele manteve o relatório, assim, com o relatório encaminhado para a Comissão de Orçamento. As metas continuam as mesmas, né? Salvo se houver alguma alteração assim na rigidez, na questão da taxa de juros, permanecer muito alta, como está, aí talvez ele mudaria algumas perspectivas, alguns gráficos ou tabelas que ele encaminhou para conhecimento da Comissão de Orçamento. Outro ponto discutido na reunião com o ministro foi a possibilidade de desvincular receitas para dar mais flexibilidade ao orçamento. Mas o relator do projeto destacou que a decisão cabe ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Já em relação às emendas parlamentares, o senador defendeu a manutenção do valor em torno de 50 bilhões de reais por ano. O texto também traz um cenário de déficit zero e uma estimativa de salário mínimo de R$ 1.502 para o ano que vem. Assunto para os nossos comentaristas, Felipe Monteiro e Acácio Miranda. Felipe. A Lei de Diretriz Orçamentária é uma lei muito importante porque ela traz marcos e traz diretrizes para a Lei Orçamentária Anual, que permeia e que descreve exatamente como será o gasto público. O que chama atenção nessa LDO, ao que tudo indica, é que o governo manteve o tal déficit fiscal zero para 2025 e manteve o crescimento do reajuste do salário mínimo para R$ 1.503, né? Ou seja, claramente está a diretriz do governo Lula de que vai buscar o tal déficit fiscal zero e vai buscar também a valorização do salário mínimo. Além de tudo, né, é bom lembrar que está nessa LDO também o valor destinado pela União Federal para a recuperação do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul envolveu numa catástrofe natural sem precedente e o governo federal terá que ajudar o renascimento e o ressurgimento do Rio Grande do Sul. Agora, eu queria só colocar uma coisa aqui brevemente, não é? No meu modo de ver, o governo, mais uma vez, erra ao focar no tal déficit fiscal zero. Não é papel de país em desenvolvimento buscar esse marco, né, que não existe em lugar nenhum do mundo. O país, como o Brasil, deve buscar, primeiro, o crescimento econômico e, segundo, a redução da desigualdade. No entanto, ao que tudo indica, o Haddad insiste em buscar esse tal déficit fiscal zero, infelizmente. Nós falamos bastante no decorrer desse programa sobre os 30 anos do Plano Real. E um dos pilares de sustentação da nossa estabilidade econômica é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que tem
entre os seus desdobramentos orçamentários o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. E nós temos visto nos últimos anos um descompasso orçamentário dos entes federativos, especialmente da União. E nitidamente esse descompasso orçamentário acaba refletindo na inflação e numa série de dificuldades econômicas que nós temos enfrentado nesse momento. E nós temos acompanhado também um descompasso entre os objetivos do governo federal e da iniciativa privada. E se estes dois atores não derem as mãos, o desenvolvimento brasileiro obviamente ficará muito prejudicado. Então eu acho que acerta o ministro Haddad que tem sido quase que um Don Quixote no governo federal quando nós tratamos da questão orçamentária, acerta na manutenção do déficit fiscal zero. Infelizmente, num país como o nosso, o governo federal só pode gastar aquilo que ele tem à disposição. Se ele vai além destes gastos, nós, infelizmente, pagaremos a conta em diversas esferas.